Então, gente, boa noite, saudações, sejam bem-vindos. Estejamos na linha da esperança, dos melhores dias. Teve um espírito que falou assim: a humanidade está atualmente atravessando os melhores dias de todas as épocas da humanidade. Agora, os melhores dias. Mas como? Melhores dias? Baseado em que eles estão falando isso? Razões deles lá. Nós aqui podemos fazer alguns estudos para verificar se a gente tem dados para entender isso. Não é para concordar, nós não vamos discordar da espiritualidade, mas para entender. Então, se a gente for estudar esses dados, nós vamos começar pela constatação de que todo mundo aqui nesse mundo sofre muito. Como é que é melhores dias se todo mundo sofre? Então, todos sofrem. Todos sofrem. Bom, todos sofrem. Acho que ninguém discute isso, né? Porque a pessoa pega em si mesma. Eu sofro. Pode ser que a sua vida seja razoável, mas você sofre. Pode ser que ela até seja boa, mas você sofre. E então, todos sofrem. Eu estava escutando uns estudos feitos por uns filósofos, desses filósofos modernos, que são pessoas muito cultas, professores assim de universidade, e que aparecem muito nos canais das redes sociais, e até nos canais oficiais, fazem muitas palestras. São professores universitários de valor, o Dr. Karnal, por exemplo, o Dr. Pondé, professores de universidade de peso. E as palestras deles são muito boas. São pessoas muito cultas. E todos ateus. Eles não escondem, não, eles são ateus. E interessante é que são ateus e falam dos livros religiosos assim com tranquila segurança. Falam do Evangelho, citam textos do Velho Testamento, do Novo Testamento, passagens de Jesus. Tudo nas explicações deles lá, o que mostra que eles conhecem e são ateus. E outro dia, numa destas palestras lá que um deles estava fazendo, e perguntaram para ele por que ele era ateu. Ele disse: mas o senhor é tão entendido, como é que o senhor é ateu? Por que o senhor é ateu? Ele falou assim: é pelo seguinte, vou te dar uma frase só curtinha. Deus, se existisse, não é considerado todo poderoso, todo sábio, a bondade suprema, sabedoria suprema. Pois é, como é que ele, sendo tão poderoso e tão culto, tão bondoso, tão esclarecido, como é que esse mundo aqui é uma droga do cão? Logo, se Deus é bom e o mundo é uma droga, como o mundo existe, Deus não existe. Porque se Deus existisse, e sendo bom, o mundo não seria o que é, seria muito bom. Olha que raciocínio bom, não é? Raciocínio válido. Olha o que ele falou. Falei: nossa, ele está certo. Ele está certo. Falei assim: mas você acha que ele está certo? E você aceita Deus? Eu falei assim: eu sim, mas eu estou informado de coisas que ele não está.
E se eu não estivesse informado disso que eu estou, eu também pensaria isso que ele pensa. E aí então nós caímos. O que é que você sabe, está informado, que ele não sabe? E não sou só eu que sei isso, não, vocês todos sabem. Nós sabemos que nós já analisamos isso e tal, e para nós é conhecimento simples. E justifica tudo, explica tudo. Então eu vou fazer aqui hoje um estudo que exatamente explica isso. Por que então que nós podemos aceitar a existência de Deus com tranquila segurança? E esses filósofos de alto poder de penetração mental, eles sabem coisas profundas e têm raciocínios intensos. Como é que eles não descobriram Deus desse jeito? E eu, que sou muito menos do que eles, descobri. Como é que pode? O que é que eu sei e eles não sabem? Pois bem, então é isso. Vamos partir então desse ponto aqui, ó. Todos sofrem, né? Todos sofrem. Agora, quem que são os todos? Nós podemos colocar os todos em 3 grupos. 3 grupos de pessoas. E todos sofrem. Vamos pegar aqui primeiro, vamos colocar aqui os pobres. Os pobres. Os pobres sofrem. Pobres sofrem. Sim ou não? Sem nem saber. Claro que sofre. Você que não é pobre, sofre. Pobre sofre. Sofre, eles passam fome, eles passam frio, eles moram em um lugar que não tem. A gente lida muito com pobre aqui no centro, né? A minha vida de espírito, eu lidei muito com a pobreza. Eles moram em lugar difícil de admitir. Quem mora num lugar melhorzinho, a casa não é dele, ele paga aluguel, um aluguel alto, e a casa é uma droga. Quem mora num lugar pior, mora num barraco, que chove, o chão é de terra, e quando chove lá fora, aqui dentro fica molhado. Como é que não sofre? Sofre desconforto. Na época do frio, que nós fazemos campanha de agasalho aqui, o pessoal vem desesperado para pegar um cobertor. Significa que eles passam frio, normalmente. Então eles sofrem. Comida eles não têm direito. Quase todo pobre, de vida é pobre, e a comida deles é difícil de entender como é que eles estão vivos. Comem mal, comem o que tem. Às vezes é pouca coisa. Então, tem uma coisa que ninguém duvida, é que pobre sofre, e sofre muito. Bom, vamos passar para os ricos. Ricos sofrem. Nós vamos ver um estudo daqui a pouco que mostra que ricos também sofrem muito e como é que eles sofrem. Mas vocês têm uma ideia disso, né? Como é que rico sofre? Você já viu o rico com úlcera no estômago? Já viu ou não? Você nunca viu, mas acredita que tem? Rico com câncer, rico com filho deficiente, rico com um filho descabeceado que dá uma dor de cabeça tremenda. Eu já conversei com pessoas ricas que falaram para mim assim: eu daria tudo que eu tenho para o meu filho ser um sujeito normal. O filho dele era maluco, doido e tal.
Falou isso. Teve um outro que estava muito doente, e nós fomos dar um passe nele. E quando a gente vai dar passe, ele não chega lá e... Não é assim, né? Chega lá e dá passe. Não, a gente conversa e tal com a pessoa. Sentei, conversei com ele um pouco. Rico, doente, muito doente. E na conversa, ele descobriu que eu era, talvez, confiável. Pela minha conversa, né? Esse cara, no mínimo, é confiável, né? E começou a me contar coisa. E falou para mim assim, ele falou que ele tinha um câncer no estômago. E que ele daria tudo que ele tem, se ele pudesse ter um estômago sadio. Porque a vida toda ele sofreu do estômago. Então, ricos sofrem. Rico não sofre desconforto. Isso não sofre, né? Teoricamente, né? Porque nós que somos daqui do meio, não, nós não somos aqui da linha média, aqui o pessoal do meio, não, esse pessoal aí, esse do meio tem meio para cima, meio para baixo e meio do meio mesmo, né? Não tem assim? Então, mas esse pessoal aí do meio, nós sabemos, nós não passamos muito desconforto, mas passamos algum, né? Porque a turma da classe média tem muita coisa que eles querem e não podem, porque não tem dinheiro para aquilo. Mas um bom número da coisa que eles querem, eles têm dinheiro e a prazo e daqui e dali e tal, eles compram. Então eles não têm muito desconforto, mas tem algum. Eu, por exemplo, estou doido para comprar um helicóptero. E não tem jeito de comprar. Eu até fui ver uns helicópteros outro dia, sabe? Só para ver, porque comprar eu nem quero mais comprar. Não dá mesmo para comprar, para que eu vou ficar querendo, né? Agora, rico tem helicóptero, tem avião, tem barco, né? Tem essas mansões aí. Coisa que eu gosto muito de ver é casa bonita. As 10 casas mais bonitas de São Paulo. Olha no YouTube lá para você ver. Ah, eu gosto de ver aquilo. Olha, as casas bonitas, rapaz, que dá gosto de ver. Fala, você não fica com vontade, não? É claro que eu fico. Mas não muitas, sabe? Só um pouco. Porque é bonito, né? Porque o segredo é não cobiçar. Cobiçar é querer ter o que não pode. Chama cobiça. Não é inveja. Inveja é outra coisa. Inveja é a dor de não ter o que o outro tem. Isso aí é inveja. Cobiça é querer as coisas que os outros têm e a gente não tem. Então, o fato, que, de acordo com a definição filosófica de felicidade, quando você não tem felicidade, você está sofrendo. E o que felicidade é, filosoficamente falando? Felicidade é a satisfação dos nossos desejos. Pode ver como é que essa definição é boa. Você quer um negócio e tem. Vai e compra aquilo. Felicidade. Você quer muito uma coisa, vai lá e adquire aquilo, você volta todo contente, né? Daí tem até o perigo. As pessoas que são muito agredidas, mas têm dinheiro, então elas vão constantemente comprar. Porque comprar dá um prazer danado, de grande. Então, elas vão constantemente comprar para suprir as suas infelicidades naturais. E com isso elas viciam em comprar.
são os compradores compulsivos. Aí ele compra tanto que ele vicia, pega o vício, e aí ele tem que comprar. Ele vai e compra ainda que não precisa. Eu estava conversando com uma senhora, e ela estava me contando que ela tem que comprar, ela compra. Ela disse, eu não tenho mais lugar de botar roupa, mas eu vou e compro. Aí eu trago, constantemente trago uma leva de roupa aqui para o centro, roupa boa, porque não tem lugar de guardar lá. E eu não paro de comprar. Quer dizer, pegou o vício. E aí, sofre por causa da dor causada pelo fato de não poder parar de fazer aquilo. Então, essa turma aqui do meio sofre. Agora, dizem que a turma do meio aqui é a turma mais feliz que tem. Mais do que esse. Mais do que os ricos? Mas todo médio, todo remediado, está querendo ficar rico. Tá, mas se ele chegar lá, ele perde a paz que ele tinha ali. Quer dizer que a turma aqui da classe média é que é o pessoal mais feliz que tem. Então, nós sabemos como é que a classe média sofre. É só olhar para você. Você sofre. Você sofre uma opção de coisa. Então, esse negócio de todos sofrem, não é piada não, é verdade. Não é? Qualquer que seja o nível da pessoa, ela tem sempre muitos problemas que ela enfrenta mal. E outra coisa, elas sofrem por decorrência de viver errado. E nós vivemos errado, porque nós não sabemos viver certo. Se a gente soubesse certinho como viver, a gente era anjo. Como nós não somos anjo, nós estamos numa linha cá embaixo, né? Então tem muita coisa que nós não sabemos. Então muita coisa que nós erramos ao tentar fazer. E aí a gente sofre, porque sofrimento é decorrência. Então vamos pegar aqui. Todos sofrem em qualquer nível em que esteja. E os sofrimentos são os mais variados possíveis. Agora, supondo que nós temos uma linha aqui, ó, chamada linha do destino. A linha do destino. Significa que nós estamos seguindo por essa linha ao longo das épocas. Isso o pessoal espírita aceita bem. Então a gente vive aqui na Terra um prazo de uma encarnação, digamos assim, 100 anos. Daí a gente desencarna e vive lá no além um tempo, depois volta para cá e vive aqui na Terra mais um tempo. Quer dizer que esse espaço aqui, a gente não vive aqui, vive lá. Quer dizer que a vida que a gente pode traçar para o destino é assim, ó. Não é? Está na Terra, está lá no além, está na Terra, está lá no além, está na Terra, está lá no além. E aí a gente segue assim, na linha do destino. Os espíritas aceitam isso bem. Os não espíritas não aceitam isso de jeito nenhum. Agora, às vezes até tem uns não espíritas que, conquanto aceitem outras coisas, eles também aceitam reencarnação. Isso também tem. Mas é falta de coerência filosófica. Se ele não for da religião espírita, ele devia não aceitar a reencarnação, né? Agora, se ele for das religiões comuns aqui no Brasil, ele não deve aceitar a reencarnação. Se aceita é porque ele está meio misturado, então ele não entende direito o
que é religião, mas ele está tocando a vida dele para frente e está bem. Bom, então, vamos pegar agora uma dada existência, uma dada encarnação dessas aí. Essa encarnação aqui, daqui até aqui. Durante o tempo que o indivíduo passa aqui na Terra, ele sofre, qualquer que seja o nível dele. Se ele sofre, todo sofrimento é o quê? Todo sofrimento é consequência. É consequência de alguma coisa. Não é? Todo sofrimento é consequência. Significa que quando chega um sofrimento na sua vida, tem uma causa para aquilo lá. Porque não existe efeito sem causa. Não é? Toda coisa que acontece tem um motivo, tem uma causa. Toda coisa. Então, não existe efeito, não existe acontecimento nenhum que não tenha uma causa. Então, todo sofrimento que é consequência. Então, antes do sofrimento, aconteceu uma coisa aqui atrás, chamada o quê? Causa, não é? Causa. Então, qual é a causa? Como é que são essas causas dos sofrimentos? Aí os espíritas param para perguntar: a causa do meu sofrimento aqui, essa causa aqui, ó. Isso aqui aconteceu por causa de alguma coisa que eu fiz para trás de hoje, para trás disso aí. E esse para trás tem esta mesma vida aqui e tem as outras aí para trás. Então, os sofrimentos podem ser desta existência ou podem ser das existências passadas. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um estudo muito bonito que o Allan Kardec fez sobre o sofrimento. E ele, pegando os trechos lá do Evangelho para analisar, lá no capítulo 5º do Evangelho, chama Bem-aventurados os aflitos. É o estudo do capítulo, estudar os aflitos, que Jesus falou, né? Bem-aventurados os aflitos. Então Allan Kardec vai estudar isso. Aflito é o indivíduo que está dentro de um sofrimento. A aflição é o impacto que o sofrimento produz no sujeito, né? Então a gente pode dizer que o indivíduo que está sofrendo, a gente não chama ele de sofredor, a gente chama ele de aflito, porque o sofrimento bate aqui agora e fica aí umas horas, um dia ou dois e para. Aí ele para de sofrer, fica bem, numa boa e tal. Por exemplo, você está sofrendo muito com saudade da Amélia. Ai, meu Deus, que saudade da Amélia. Aí a Amélia chega. Cadê o seu sofrimento? Acabou. Né? Que era vontade de ver a Amélia. A Amélia chegou, você viu, acabou o sofrimento. Então, a gente não pode falar que o cara é um sofredor, porque sofredor é aquele que sofre e não para, né? A palavra sofredor indica isso. Agora, aflito não. Aflito é um sujeito que está com uma aflição. E a aflição é uma coisa que ocorre e tem fim. Então, Jesus falou dos aflitos. E o Allan Kardec vai estudar esse negócio de aflito lá no capítulo 5º. E no estudo, o Allan Kardec divide os aflitos em dois grupos. Porque ele pega a causa
das aflições. A causa das aflições. Aflições. Ele pega a causa das aflições. E ele então joga a causa das aflições em... A causa das aflições. Um sujeito aqui está com uma aflição. Aí o Allan Kardec joga a causa das aflições nesta mesma vida aqui ou nas outras. Então, a gente estudando as aflições, conclui que muitas delas são a gente mesmo que produziu aqui nesta vida. Então a gente sofre porque a gente fez aquilo que fez sofrer, ou seja, a gente produziu uma causa nesta mesma vida. E isto é 80% das aflições. 80% vem da nossa atividade nesta mesma vida. Eu vou pegar um livro ali e ler um pedacinho para vocês, para nós analisarmos como é que a grande maioria das nossas aflições é produzida por acontecimentos desta vida, e nós é que fizemos aquilo. Então, isto são causas atuais das aflições. E o Allan Kardec estuda bem no capítulo 5º, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Dá uma lidinha lá para vocês verem que beleza. Mas dá uma lidinha agora com uma consciência já preparada, né? Porque se você lê o Evangelho assim, sem um preparo, você passa por cima e não vê direito as coisas. Todo mundo faz isso. Eu estou cansado de fazer isso. Passo por... Depois eu volto lá. Por isso que eu leio o livro em 3 tempos. Dou uma lida primeiro, depois eu volto, dou uma segunda lida prestando atenção, depois eu volto, dou uma lida estudando. Aí eu entendo o livro. Aí eu sei o que está escrito lá. Fora isso, eu não sei. Porque eu li e esqueci. Ler um livro uma vez só é igual não leu. Então, existem causas que são desta vida, e existem outras que não são desta vida. E estas causas que não são, também o Allan Kardec estuda. Aí é o item 6. No item 4 ele estuda as causas das aflições desta vida. No item 6 lá do Evangelho, ele estuda as aflições atuais que são decorrentes de outras vidas. Nós vamos também analisar algumas. Mas primeiro, vamos pegar o Emmanuel aqui, nesse livrinho chamado Religião dos Espíritos. E aqui tem umas belas mensagens. Esse livrinho aqui é um dos adoráveis livros do Emmanuel. Tem aqui as causas, tem um negócio aqui sobre as aflições. Examina a própria aflição. Examina a própria aflição. Examina tu. Então, você examine a sua aflição. Porque nós partimos do suposto que todo mundo sofre. Você também. Então, quando você estiver sofrendo, você tem que parar e falar assim: por que eu estou sofrendo? O que foi que eu fiz para justificar isso que está acontecendo? Você vai ver que a maioria, 80%, é coisa desta vida. Então vamos ver aqui quais são as coisas que o Emmanuel fala aqui, nesse capítulo 10º aqui do livrinho, que é examina a própria aflição. Nós vamos examinar. Vocês vão ver como a gente está. Eu, por exemplo, caí em todas essas que ele falou aqui. Falei, nossa,
Agora já sei por que eu sofro. Por causa disso aí, eu fiz isso aqui tudo. Sofri muito a vida toda, né? Mas fazia aquilo tudo ali. Hoje eu faço menos, sofro menos. Mas todo mundo que está sofrendo tem que examinar a sua própria aflição. Porque ninguém pode examinar a sua aflição. Você não deixa. A menos que você vá para uma terapia. Que aí você deixa. E fala, me conta o que é que você tem. Porque você sofre. Aí você me conta e eu concluo com você por que é que você está sofrendo e ajudo você a refletir naquilo que você anda fazendo e que causou a aflição. Né? Agora, você sozinho pode fazer isso. Geralmente ninguém faz. Mesmo sabendo que pode e deve. Mas olha aqui o que Emmanuel fala. Ele fala assim: todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. Toda aflição se caracteriza por um tipo e tem um nome. É uma aflição, mas a aflição é o nome geral. A cada aflição que você sofre tem um nome. Está aqui o Manuel falando. Tem um nome. Então nós vamos partir do nome e você vai concluir. Então ele começa aqui, ó. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. Eu vou explicar umas e outras eu não vou explicar, porque você vai pegar o jeito e você mesmo explica para você. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. O indivíduo, chamar o indivíduo de egoísta, quase não quer dizer nada. Porque todo mundo tem egoísmo numa quantidade boa, uma quantidade grande. A gente só nota mesmo quando o indivíduo tem maior do que essa média aí. Porque todo mundo tem um egoísmo. O egoísmo total é assim, né? Ó, daqui até aqui. Agora, ninguém... quer dizer, o egoísmo total é assim. Agora, as pessoas, a maioria, não tem egoísmo total. Elas têm menos. Elas estão aqui, ou aqui, ou aqui. Assim, ó. Elas estão para trás do total. Digamos que a média é aqui, ó. O indivíduo que tem egoísmo até aqui, a gente não chama de egoísta não, chama de normal. Daqui para frente é que a gente começa a notar que o cara está sobressaindo. Então ele é chamado de egoísta. Então, o Emmanuel ali está falando que a aflição do egoísmo, quer dizer, o sofrimento que você sofre por causa do egoísmo, não é só por causa do egoísmo, porque se você estivesse dentro de uma média, você não estava sofrendo aquilo. É por causa do egoísmo maior, egoísmo exagerado, que eles chamam de egolatria. O ególatra, que é o sujeito que tem egolatria, é um indivíduo que é muito voltado para si mesmo com exclusividade. Tem gente que é essa turma que passou da média, para a gente chamar de egoísta. O indivíduo tem egoísmo a mais, então aquilo aparece muito. O indivíduo é muito distraído, é muito notado em cima dos procedimentos ególatras. Ele descaradamente, ele quer as coisas para ele. Ele não cede nada para ninguém, é ele, é meu, esse lugar aí é meu, faz favor, sai daí, eu ia comer esse pedaço, faz favor. E, então, aumentou esse tanto, além do normal, o egoísmo aparece e a gente chama de egoísmo. Agora, o ególatra sofre muito por causa disso.
Ele talvez nem note que ele está sofrendo por causa disso, mas ele está sofrendo por causa disso, independentemente da quantidade de dinheiro que ele tem, independente de ser da classe média, que é o pessoal feliz. Ele é ególatra, então ele está sofrendo. Ele está sofrendo por quê? Porque ninguém aguenta um ególatra. Às vezes é seu filho, às vezes é seu pai, às vezes é sua mãe, às vezes é seu irmão, às vezes é seu marido, às vezes é a sua esposa. Então se pode pegar qualquer pessoa da nossa família, às vezes o ególatra lá é você. Agora, se é você, você não sabe disso. Você pode descobrir hoje que você pode ser o cara, o ególatra. É só você exagerar um pouquinho fora do normal, para o lado a mais, de querer os melhores para você, que você aparece como ególatra. E agora vem a consequência. Ninguém gosta do ególatra. A gente às vezes tolera o cara, porque ele é irmão da gente. Mas já viram uma irmã não gostar do irmão? Já viram isso não? Lá na sua casa tem isso? Lá na sua casa não tem nenhum irmão, né? Só tem mulher lá. Tem 2 filhas, né? Então elas estão fora disso. Mas já viram uma irmã não gostar do irmão? Por que não gosta? Ele até que tem algumas coisas que ela gosta, mas ela não gosta é do que ele faz. E ele faz muita coisa ególatra. Muita coisa. Então é um tanto de coisa que a irmã dele não gosta, que ela acaba não gostando dele inteiro. Então, quando ele começa a sofrer as consequências pela repulsa, pela repelência, pelo desprezo que os outros vão dando nele, aí começa a doer. Ele começa a sofrer e se sente injustiçado, se sente vitimado. Todo mundo me perseguindo, eu sou inocente, eu não fiz nada daquilo que o Sérgio Moro falou. Quer dizer, é defesa. O sujeito, e não é só aquele que é ególatra, eu estou dando um exemplo recente, porque todo mundo está vendo, né? Mas nós todos podemos estar nesse barco. E é importante que você veja o tanto que você está. Porque não importa o tanto que aquele cara lá está. Se é ele lá, não tem nada comigo. Importa é o tanto que eu sou de ególatra. Porque eu sou um pouco. Embora eu esteja aqui na média, mas isso tudo aqui, ó, é egolatria que eu faço. Mas como faço dentro de uma média, o pessoal não está notando. Mas às vezes nota, até quando eu estou mais para trás aqui, e me repele. Já viram falar no Abraham Lincoln? Abraham Lincoln foi um homem notável. Ele foi pobre, trabalhador, cresceu sem estudo, estudou sozinho, aprendeu a ler sozinho, depois estudou em escola noturna, que ele tinha que trabalhar e fazia muita coisa e tal, fez uns cursos noturnos e acabou, como ele era muito inteligente, ele acabou terminando os cursos noturnos, estudou direito à noite, com dificuldade danada, virou advogado, depois de muitos anos. E continuou sendo do jeito que ele era. Chato, ranzinza, exigente e ególatra. E muito inteligente. Então, ele sabia pisar no pé dos outros, né? E teve um dia que alguém falou para ele uma coisa que doeu na alma dele. O sujeito falou para ele assim: ó, Abraão, vou te contar uma coisa. Porque ele chamava Abraão Lincoln, né? Ó, Abraão, vou te contar uma coisa. Você é um sujeito extremamente chato.
Você talvez não note, rapaz, mas ninguém gosta de você. A gente está bem até você chegar. Todo mundo se diverte mais quando você está ausente. Então você devia lembrar disso e tomar jeito. Desse jeito você não vai viver, porque você não presta. Ninguém quer saber. Se você cair morto ali adiante, todo mundo vai soltar foguete. Isso doeu na alma dele. Ele foi para casa e chorou. E resolveu reparar como é que ele era. E aí ele notou que ele era mesmo. E ele fez um esforço brutal para mudar. E mudou. E se transformou num sujeito tão notável, que quando ele morreu matado lá naquele teatro, atirado, tomou um tiro por um sujeito chamado Booth, que atirou nele. Num teatro. Estava lá assistindo uma peça, o cara atirou nele. E aí eles pegaram o corpo, levaram lá, estenderam lá assim, e ele começou a morrer, lá espichado. E o pessoal todo, né? Lá, rezando e fazendo o possível e tal. E um dos pensadores mais notáveis dos Estados Unidos naquela época, falou uma frase que ficou escrita na biografia do Lincoln, que é onde eu li isso. E essa frase define em que o Lincoln se transformou. Porque durante o tempo que ele foi presidente da República, ele foi notável. Notável. E na hora que ele estava morrendo, esse pensador falou essa frase. Assim, ali está um dos mais notáveis condutores de homens que este país já produziu. Ora, quem é condutor de homens, como ele era? Notável. É porque é um sujeito de classe, né, de categoria. E como é que o Lincoln se transformou de indesejável em notável condutor de homens? Ele fez uma transformação, né? Ele fez. Mas ele não sabia que ele era chato. Até alguém falar para ele. Porque os amigos falam comigo, os inimigos falam de mim. Os amigos falam comigo. Às vezes você é meu amigo, vai falar de um defeito meu, e é meu amigo. Você não está falando de mim, você está falando comigo. Agora, tem um jeito de falar, chama jeito psicológico de falar. Tente aprender como é que é esse jeito psicológico de falar, porque o André Luiz tem uma frase que ele fala assim: se você não souber falar com a pessoa do jeito certo, não fale com ela sobre o defeito dela. Aí, você quer falar, mas não sabe falar, então não deve falar. Porque você vai ofender, ela fica magoada com você e não vai se corrigir. Agora, se você souber falar, a pessoa vai entender e vai, ao invés de pensar na ofensa que você fez, ela pensa no que ela anda fazendo. E aí é hora de ver se dá para corrigir. Por isso que os amigos falam comigo. E os inimigos falam de mim. Então, você conhecendo algum ególatra, e você conhece, porque eles estão aí nadando de braçada no meio de todo mundo. Todo mundo é meio ególatra. Meio não. Isso aqui, né? Está dentro de uma média. Tem uns que estão para lá da média. Mas a maioria está aqui. Então, este pessoal aparece com a produção de desagrados muito grandes para os outros. E a consequência é que os outros reagem contra eles e eles ficam infelizes.
pensa que o Lincoln gostou de ter ouvido aquilo? Ele ficou muito mal, e começou a sofrer muito, porque o cara falou um negócio que ele não tinha como discordar. Olha que dureza. Então, como é que o Emmanuel fala aqui, gente? Olha, a aflição do egoísmo chama-se egolatria. O ególatra é o cara que sofre. E a consequência da egolatria é uma aflição dolorosa, que caracteriza o egoísmo. O egoísmo é a aflição, né? A aflição do egoísmo chama-se egolatria. Quer dizer que a egolatria é a hora que o cara entende que ele está aqui pisando na bola. Agora outro. A aflição do vício chama-se delinquência. Vou explicar só mais essa. A aflição do vício chama-se delinquência. Quer dizer que o vício é aquela coisa que você faz, e como consequência do vício, você sofre. E quando você está sofrendo, ao tomar consciência disso, você sabe que você é um delinquente, porque está sofrendo por causa do vício. E o vício, a aflição do vício, quer dizer, o vício produz uma dor, chamada delinquência. Então você, se tiver um vício, esse vício vai fazer você sofrer. Agora, esse vício, por que você tem o vício? Você está sofrendo por quê? O ególatra está sofrendo por quê? Porque ele pisou na bola com todo mundo. É coisa desta vida. Ele está vivendo aqui, ó, e ele pisou na bola com todo mundo pisou nele, e ele sofre. O sofrimento é consequência do que ele fez. Ele é ególatra. Agora o outro está sofrendo por causa do vício. Pode ver, quando você sofre, quais são os vícios? Vamos pegar o vício de fumar. O sujeito fuma, ele sabe que o cigarro faz mal, muito mais mal do que ele sabe. Na hora que você vê um sujeito sem respirar direito, porque o pulmão dele arrebentou, ele destruiu os alvéolos, aí ele não consegue puxar o ar e sentir aquele alimento, né? Aquela coisa boa. Você está meio sem ar, aí você vai assim, é uma coisa boa, né? Bom, né? Por que que é bom? É porque os meus pulmões estão certinhos lá dentro, tem os alvéolos que fizeram a troca gasosa. Mas quem fuma vai destruindo os alvéolos, e os alvéolos vão ficando prejudicados e começam a funcionar mal, menos bem. E vai piorando, eles vão piorando cada vez mais. Aí, chega um certo ponto onde você respira e não alimenta. E não até. É só de imaginar isso, eu sofro. Só de imaginar eu respirando e não conseguir alimento, não conseguir aquele sossego, eu fico já, falo, nossa, isso trem é muito ruim. Não é? Então, o vício joga você num procedimento que faz você sofrer. E quando você está sofrendo por causa do vício, você toma consciência da sua delinquência. Ou mesmo que você não tome da delinquência, você vê, eu estou sofrendo porque eu tenho um vício. E outra coisa, o indivíduo sofre querendo parar e não conseguindo. Conheço gente que está doida para parar de fumar e não está conseguindo. E a pessoa me fala, não estou conseguindo, me ajuda.
Olha só como é que o vício é dramático. E beber. E beber. Por que o sujeito começa a beber? Hoje em dia os jovens estão bebendo inevitavelmente. Não tem jeito de evitar. Eu olho assim e falo, meu Deus, o que eu posso fazer? Não tem jeito de evitar. Porque o jovem vai para a balada, ele sai, né? Para ir para o barzinho com um colega. E chega lá no barzinho, sentam lá e tal. Todo mundo não tem o que fazer, não tem o que falar. Eles foram lá para se divertir, para conversar gostoso, para brincar. E eles não têm motivo. Fala, por que você está aqui? Fala, não, eu estou procurando. Ele não tem uma, ele está lá para ver se acha. Se aparecer uma menina, por exemplo, aparece um rapaz lá, ela olha e fala, que moço bacana, tomara que ele olhe para mim e tal, olha aí. Então, esse tipo de agrado é o motivo para ter ido lá. Os rapazes vão para procurar as moças, e as moças vão para procurar os rapazes. E nesse permeio, eles esperam conversar alguma coisa gostosa. Mas sentam lá, e é chato ficar sentado lá em cima da mesa e não fazendo nada. Aí eles pedem uma bebida. E tem umas bebidas muito boas, por exemplo, água filtrada, água tônica, laranjada, refrigerante. Refrigerante já é ruim para a saúde, mas é muito menos do que cerveja. Então, alguém descobriu que é cafonice, que é fraqueza social, você não tomar alguma coisa mais forte. Se você quer um guaraná ou quer uma laranjada, todo mundo faz glosa com você. Você veio da onde? Caipira. Você veio de Tanabi, né? Aí, ó. Na hora. E o jovem não tem competência para suportar esse ataque e manter a serenidade. Ele se sente pior. Para não ficar pior, ele fala assim, não, eu bebo. Pode trazer até veneno, sulfato de açufúrico, concentrado e quente. Bota aí que eu vou beber. É claro que se ele beber, ele bebe pela boca, mas pinga tudo por aqui, né? Porque fura, né? Fura assim, cai tudo por aí. Açufúrico, ácido nítrico. Se beber, pinga pela boca. Mas o cara bebe. Cerveja é quase igual a sulfúrico. Sabe por quê? Porque não mata aqui na boca, mas mata aqui no fígado. Chega lá, mata 1 milhão de células. Um copo de cerveja mata 1 milhão. Mata a mucosa do estômago. Destrói a mucosa. Uma golada de cerveja já sai matando pelo esôfago afora, assim, por causa do álcool. Mas tem pouco álcool. Tem 12%, 15%. Mas mata a si mesmo. Globo Repórter fez uma reportagem mostrando como é que desce matando. Lá que eu aprendi isso. Mata o estômago todo. O estômago regenera, senão você morria. E o cara toma. Toma por quê? Porque ele quer ficar lá no barzinho, não quer ser pior, todo mundo está tomando, ele toma. Só que ele vai hoje e toma, né? Não está gostoso. Cerveja não tem danado de ruim. É uma água choca amargosa. E o cara gosta. Quer dizer, ele não gosta, ele toma. Mas vai tomando, e vai tomando, e vai tomando, e chega num certo ponto onde a gente aprende a gostar. Você aprende a gostar até de capeta engarrafado. Então você aprende a gostar de cerveja. E chega num certo ponto onde você gosta. E aí toma porque gosta. Eu atendi na minha clínica muitos jovens trazidos pelas mães que eram viciados em cerveja, com 12 anos, 12, 13, 14 anos. Eu entendo um cara de 20 anos viciado, mas uma menina de 12, 13 anos, viciada ao ponto de ter que tomar todo dia, senão passa mal. Então, como é que o Manuel fala aqui?
A aflição do vício chama-se delinquência. E as drogas mais fortes? Maconha, cocaína. A maconha é capaz de perturbar o seu cérebro em 10 anos. Ela vai perturbando todo dia um pouquinho. Mas depois de 10 anos, você gosta menos da metade da sua mãe, das pessoas mais queridas, porque ela aliena, faz você perder o afeto, afora destruir os processos mentais. Maconha, não faz mal nenhum. E outra coisa, a maconha envelhece o cara. Depois de 10 anos ele está muito mais velho do que se ele tivesse passado 20 anos. Coisas assim. Eu sei que tu está lá. Por quê? Porque aconteceram coisas lá que o levaram a inocentemente botar na boca e usar e tal. O coitado acaba nem sendo culpado e na hora que ele assusta já está na dependência. E não é fácil sair. Maconha, cocaína, heroína, crack. Crack é pior ainda. Que crack é a cocaína pura, né? Porque o pó de cocaína chama cloridrato de cocaína. Se você fizer o cloridrato, não precisa purificar, é só pegar o cloridrato impuro e esquentar. Aí o radical cloridrato desliga e solta a cocaína pura, chama crack. Aí o cara bebe, é 1000 vezes pior do que cocaína. Vicia e destrói o cérebro irreversivelmente. E vicia muito mais depressa. Então, olha aí, vício. Quando o indivíduo cai na necessidade, ele está delinquindo. Então é um delinquente, que é a aflição. Agora, pergunta para o cara se ele não sofre. Pergunta para o cara. Nunca vi um viciado. E eu perguntei para ele, você sofre ou não? Por que você usa isso? E assim, eu gosto muito de usar, mas para dizer a verdade, eu sofro todo dia. Porque ele sofre um baita de um remorso. E ele está querendo parar e não está conseguindo. Se ele não tiver ajuda, não vai parar. Olha que coisa. Então, mas o vício foi adquirido nessa existência aqui ou já veio lá de trás? Foi nessa daqui. Mas ele não pode ter vindo lá de trás? Pode, mas ele passou tanto tempo sem, que quando ele nasceu e cresceu, ele perdeu o vício. Agora, se ele tiver, ele arrumou nesta existência aqui. Então, as aflições são produzidas nesta vida. Agora eu vou ler as outras aqui sem explicar. A aflição da agressividade chama-se cólera. Agressividade. A agressividade é um negócio desagradável. De vida agressiva é muito indesejável. E quando ele aplica a agressividade, ele faz isso porque ele está num estado chamado cólera. Então é a consequência da agressividade, a cólera. E a cólera faz um mal elevado. Além de estragar o fígado e o estômago, a cólera prejudica o cérebro. Prejudica tanto o cérebro que o rosto do indivíduo que vive encolerizado mostra a cólera. Em 5 anos, você está com o rosto enrugado. Se tiver cólera todo dia. O seu rosto enruga, que você parece 90 anos. Olha o mal que cólera faz. Afora a consequência do câncer. Né? Câncer ligado com cólera. Câncer de fígado. Câncer de estômago. A aflição do crime chama-se remorso. O indivíduo fez uma criminalidade qualquer,
tem um baita de um remorso. Remorso não tem cura, tem dor. Remorso tem solução, que é, depois do sofrimento, a reparação do mal. Aí cura o remorso. Mas isso geralmente já vai para a encarnação seguinte. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. Emmanuel aqui nessa mensagem. A aflição do fanatismo chama intolerância. Porque todo sujeito intolerante, ele já está com um fanatismo qualquer. Todo sujeito que está com remorso, ele tem uma coisa errada qualquer que ele fez, que pode ser um crime. Nem tudo errado que a gente fez é crime, mas dá um remorso. Agora, a aflição do remorso, do crime é que é o remorso, né? A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da leviandade chama-se insensatez. O indivíduo insensato, ele não mede consequências, ele não tem capacidade de avaliar e faz coisa que não deve pensando que pode. Isso chama insensatez. Está cheio de parente nosso que é insensato, né? Que é intolerante. Olha lá. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. Quando o indivíduo não tolera, ele está com um fanatismo qualquer. Bom, leiam esse resto de mensagem. Mensagem aqui no livro Religião dos Espíritos. É muito boa. Para a gente examinar a própria aflição. Você pode fazer isso. Examinar a sua aflição. Agora, tem uma classe de sofrimento que quando chega e você não fez nada para justificar aquilo, aí veio da vida passada ou das outras. Por quê? Porque eu não fiz nada nessa vida aqui, não fez. Por exemplo, você nasce com uma legião, nasce aleijado, a perna é torta, por exemplo. E você sofre com aquilo. E aí, não foi nesta vida que você fez alguma coisa para ficar com a perna torta. Só pode ser na outra. Ou então uma criança pequena que tem câncer. Menino de 4 anos. Adulto também? Não, adulto pode ter feito coisa nessa existência que desenvolveu câncer. Para dizer a verdade, hoje em dia o pessoal está estudando isso tão bem, que a gente pode arrumar um jeito de evitar câncer, deixando de fazer certas coisas. E, quer dizer, o câncer é desencadeado por certos comportamentos inconvenientes que a pessoa faz. Fazendo isso, vai ter câncer. Quando o câncer aparece, ela não sabe por quê. E fala, ai meu Deus, olha aí, o que o senhor fez comigo? Eu falo, não fiz isso não, você que fez. Agora, quando é um garotinho, por exemplo, uma mãe que veio aqui com um menininho de 4 anos, com câncer no pâncreas, o menino ia morrer em 1 semana. Bom, ela veio ao centro espírita como último recurso, né, para ver se a gente tinha uma mágica aqui para curar. Nós não temos. Aliás, nós não temos mágica nenhuma, né? Porque comer, e outra coisa, nós não estamos aqui para curar. Nós não curamos corpos. Nosso trabalho espírita é no lado emocional, é na linha espiritual do sujeito. Quando o sujeito chega aqui para um tratamento, nós vamos aplicar esse esquema nele aqui, ó. Ou o seu mal veio desta vida, ou veio da vida passada. Se veio da vida passada, nós vamos te ensinar a aceitar isso numa boa.
E se veio desta vida, nós vamos ajudar você a produzir certo tipo de comportamento contrário àquele que você fez para adquirir esse mal. Então, 70 a 80% dos seus problemas podem ser modificados e até eliminados no centro espírita. Por isso que os espíritas atuantes, eles entram numa linha de serenidade, de boa para cima. Por quê? Eles viraram santo? Não, viraram santo não. Eles só mudaram a linha mental de interpretação da vida. Eles aprenderam as leis e conseguiram aplicar aquilo neles. E aí a consequência natural é que eles estão fora da linha lá, ó. Porque todo o problema deles, do indivíduo, 80% das coisas que fazem você sofrer nesta vida aqui, são coisas que você fez nesta vida. Então, quando a gente começa a estudar com você um modo melhor, mais conveniente, mais adequado de agir, isso vai devagar, mas você vai aprendendo, e aí a sua vida vai melhorando, como consequência de você estar mudando. Quer dizer que não é alguém que vai curar você, não, é você mesmo que vai, porque só tem um jeito de curar você, é você mesmo. Agora alguém precisa ajudar você, senão você não vai fazer. Então o centro espírita faz isso, ajuda você. Agora, isto é tão importante e tão grave, que o centro espírita devia arrumar um esquema de atender as pessoas de um modo mais direto, para poder ajudá-las a descobrir os processos de transformação, porque aí elas vão melhorar. Mas a maioria dos centros espíritas ainda não fez isso. A maioria dos centros espíritas está naquela de dar passe, de fazer sessão para tirar os espíritos maus, para sessão de desobsessão, para fazer isso, para fazer aquilo. Mas não pode dar passe? Pode, nós também damos, mas não vai curar você. Então vai fazer o quê? Vai te dar uma paz, vai te dar um benefício, uma tranquilidade. Porque se você tiver com sede, nós não vamos te dar leitura para fazer, nós vamos te dar um copo d'água. E depois vamos fazer uma leitura com você. Porque a leitura vai te curar, mas a água vai matar sua sede agora. Então o passe sim, mas não é ele que cura, ele alivia. Então o centro espírita não é um local de cura, é um lugar de aprendizado para a transformação. E a transformação cura. É por isso que a gente fala que a doutrina espírita cura. Porque a doutrina espírita é a doutrina de Jesus. A doutrina de Jesus cura. Jesus veio para trazer o remédio que cura, que ele chamou de salvação. Aliás, não foi ele que chamou, não. Foram os cristãos, discípulos dele, que chamaram. Que Jesus trouxe a salvação. Pois é, mas a salvação é, às vezes, a notícia. Quantas vezes uma pessoa chega e te dá uma notícia que salva a sua pele, de um monte de besteira que você anda fazendo? Então, a doutrina espírita traz informações que, postas em prática, vão melhorar a sua vida. Você vai sentir a consequência do que você agora passou a fazer, e essa consequência vai ser boa. Então você melhora muito, até 80%. Vão sobrar só os 20% da existência passada. Mas sabia que os espíritos falam que quando o indivíduo está no espiritismo, atuante nas práticas do bem, que são consequência daquilo que ele aprendeu para fazer a mudança da cabeça dele, né? E ele entra nas práticas do bem, e ele tem umas doenças que vieram do passado, a gente chama de karma. Ele tem um karma lá do passado,
E agora ele está aí, esforçado no bem, no estudo e no trabalho do bem. E aí vem um karma lá do passado. Na hora que o karma vai cair na pele dele e vai aplicar nele. Aí eu vou citar para vocês uma frase do Emmanuel, que está no livro, como é que chama aquele livro? O livro chama, esqueci o nome do livro, mas é um livro que eu sei bem o que está escrito nele, porque eu botei o nome desse livro no meu livro, e botei até a citação lá, fugiu aqui agora, mas, não, já lembrei, chama Perante Jesus, o nome do livro, Perante Jesus. Neste livro de Emmanuel, tem uma frase que diz assim: quando a lei divina nos procura com a aplicação de um infortúnio decorrente do plano de correção para um problema de outras vidas. Então é um plano de aplicação de um corretivo doloroso consequente a erro de outras vidas. E a lei divina nos procura para a aplicação do corretivo. E nos encontra no trabalho do bem. Está lá escrito desse jeito. Manda a lei divina que a aplicação seja suspensa por tempo indeterminado. Quer dizer, vê um karma para cair no seu cangote. E você está lá trabalhando no bem. Eu vim aplicar nele, é karma, é coisa da outra encarnação. Eu sei. Ele está trabalhando no bem. Então, não aplica não. Deixa. Porque o trabalho no bem é corretivo. Se ele trabalhar no bem o suficiente para adquirir uma competência superior, você nem precisa aplicar mais esse karma nele aí. Porque a lei divina não é vingativa. Não é porque você quebrou a perna do outro que a sua perna vai ter que ser quebrada. Não, a lei divina é educativa. Se você estiver no bem, então você está aprendendo. Deixa o karma para lá, não aplica não. É assim que é. Agora, separar com o bem, foi bom, então pode ver aí o tanto que sobrou, porque uma boa parte do karma já foi cumprida com o serviço no bem que ele já fez. Sobrou um negócio aí? Sobrou. Falei, então quebra o dedo dele lá. Ia quebrar a perna, agora quebra só o dedinho. Está lá no livro, desse jeito. Então, o trabalho no bem, quer dizer, essa dedicação, por isso que no Espiritismo a gente faz muito empenho que você frequente o centro, estude, sem cansar. Não enjoe não, continue estudando, haja o que houver. Se você não vier aqui, vai em outro lugar. Mas estude sem parar. E arruma um jeito de trabalhar no bem. Se você estiver estudando e trabalhando, você está se corrigindo. Porque com o aprendizado, você toma decisões de correção. Quando você aprende, você toma decisões de correção. E agora, trabalhando no bem, você adquire fatores de iluminação. Trabalho no bem. E então, você se livra. Mas se tiver a perna torta, ela desentorta? Não. Aí não, ué. Porque aí você está com um karma de longo curso, já está aplicado. Mas se eu tiver casado com uma mulher que é uma jararaca do cão, às vezes essa jararaca do cão, você precisa dela a vida toda. Por quê? Porque essa moça aí, que agora é sua esposa e é uma jararaca do cão, na outra encarnação ela era sua filha e você abandonou ela lá. E ela se danou toda lá por causa de você ter abandonado. Agora,
Ela está aqui casada com você e você não tem jeito de escapar dela, que ela está amarrada em você. E outra coisa, ela é o mesmo espírito da sua filha lá, ó, de modo que leva até o fim, negão. E ela está aí, sendo jararaca, porque ela ficou jararaca lá quando você abandonou ela. Ela se perverteu. Agora você está consertando ela com a sua paciência, com o seu aguentamento. Eu conheci uma senhora que tinha uma filha aleijada, paralítica, e toda assim, trevada, torta e tudo. E era filha. E ela ali, não, a moça era mãe dela. A menina, a moça, a mãe dela que ficou torta, ficou daquele jeito lá. E ela cuidando da mãe. E aí ela veio na minha clínica e falou para mim assim: professor, eu não aguento mais. Não aguento mais. E me contou o que a mãe fazia com ela. A mãe, com aquela coisa, ela levava bandeja de comida para a mãe e ia botar comida na boca da mãe todo dia. Ia dar banho na mãe todo dia. Na hora que ela ia dar banho na mãe, a mãe ficava batendo nela. Na hora que ela ia dar comida, ela não podia, se ela distraía com a bandeja assim, a mãe batia a mão na bandeja assim, jogava tudo no chão. Assim, dá vontade de não dar comida para essa praga dessa mulher. Eu falei, eu sei que dá vontade, querida, mas essa praga dessa mulher é sua mãe. Fora o débito que você tem com ela desta vida, porque ela é sua mãe, e a nossa dívida com a mãe é impagável. Está lá no livro do André Luiz. Dívida com os pais é insolvável, por ser pai nosso. Os nossos pais salvaram a nossa vida quando ele era pequenininho, muitas, centenas de vezes, milhares de vezes. E agora você não tem paciência com ele? Bom, mas afora isso, se ela está desse jeito e você tomando conta, você não tem uma irmã para dividir com você. Não tem irmã, não tem nada, não tem parente, não tem ninguém. E nem dinheiro para botar ela numa clínica. Então tem que ser eu mesmo. Falei, pois é, a lei divina tirou de você todas as fugas. Você tem que agradecer isso. Isso aí não é permanente não. Daqui uns 10 anos, 15 anos, 20 anos, ela morre. Assim, mas até lá morreu. Eu assim, se você morrer, é o karma dela. Mas você não vai morrer não. Você está num processo corretivo aí, a lei divina não vai te tirar daí não. Se tiver que tirar você daí, tira sua mãe. Ela desencarna, aí você não tem mais. Mas você tem que aguentar. Porque ninguém está preso num karma doloroso sem a culpa necessária que veio do passado. Então, esses erros do passado surgem sobre nós sob a forma de desastre. Desastre onde a gente fica estrambicado, sem a gente ter sido culpado. Às vezes você era carona no carro e ele correu demais e tal. Não foi você que correu demais. Porque se foi você que correu demais e o carro bateu, a culpa é sua. Não é karma não. Você vai ter karma lá na outra encarnação, porque agora você se matou. Acidente de carro, perda de dinheiro, às vezes uma crise, o cara perde tudo. Ou tem um sócio que fugiu, furtou, você perde tudo. Você está devolvendo. Ele te furtou agora, mas lá para trás você furtou dele. Mas eu não fiz isso. Assim. Não sei se fez. Por que Deus ia deixar o sócio te furtar? Né? Então, perda de tudo. Perda de parente, perda de entes queridos. Às vezes abandono. Mulher é altamente dependente do marido, ele morre. Ou foge uma a outra. Nunca mais aparece. E ela fica lá desesperada. Tudo isso é karma. É coisa do passado. Tudo aquilo que é doloroso caiu na sua vida sem você ter feito nada nesta vida que justifique, é do passado. São, aquilo que o Allan Kardec chama lá de as aflições
de outras vidas. As aflições de outras vidas, que vêm nesta vida aqui para conserto. E não são muitas não, são só 20%. Ninguém tem mais de 20% de expiação. Bom, tem umas pessoas que têm mais de 20%, mas aí já nasce tendo, né? É um outro negócio, cai numa outra coordenada. A maioria da humanidade não passa de 20%. 80% de suas encrencas é você que criou. São as aflições desta vida. E tem conserto. Todas têm cura. Você quer curar? Descubra um centro para você frequentar e finca o pé lá. Aí você vai melhorar. Vai consertar esses 80%. E conserta. Agora eu não sei o que acontece é quando a vida é jovem. E está tudo certinho, tudo bem com o jovem. E ele finca o pé no centro e dá a trabalhar. E dá a estudar. Aí eu tenho vontade de bater neles. Tem duas ali que eu ando doido de vontade de bater nelas. São jovens, novinha, não tem karma nenhum, fincaram o pé no centro, estão trabalhando aí, que é um negócio, estudando tudo que pode. Dá vontade de bater, não dá? Elas estão construindo um baita de um progresso para elas, desde jovem. Aprendendo a se educar, a educar o espírito ali. Poxa, que beleza, que beleza. Eu, felizmente, tenho uma filha que fez isso. Desde pequenininha ela era dedicada, a Carla. Desde pequenininha é dedicada. Ela se casou, foi morar longe. E os centros espíritas por aí são uma água, sabe? A maioria dos centros não tem oportunidade para você trabalhar. Você chega lá, eles vão te dar passe. Ela mudou para Ponta Grossa, lá com o marido dela, né? Porque o negócio do marido era lá. E ela ia ao centro espírita. Chegava lá e falava assim, gente, eu sou nascida no espiritismo, eu tenho algum conhecimento, até razoável. Sou psicóloga. Eu posso ajudar, me arruma aí qualquer coisa para fazer. Eu não estou pedindo esse serviço nobre, não. Qualquer coisa. Até limpar chão, qualquer coisa. Me arruma. Eu disse, não. Aqui, primeiro você tem que entrar no estudo, tem que tomar os passes, tem que... Eu disse, mas eu não estou precisando de passe, eu estou precisando dar passe, estou precisando trabalhar. Encostaram, ela teve 3 anos lá tomando passe. Ela ia ao centro, tomava passe, não deram um serviço para ela. Depois mudou para Tatuí, a mesma coisa. Tomou passe lá uns par de tempo. Aí mudou para São Paulo. Eu falei, filha, não espera, não. Cata o seu marido, compra um saco de pão aí todo sábado e vai para alguma favela aí, nas beiradas da cidade. Não vai lá, chega lá, reúne as crianças, leva uma bola, você reúne as crianças, dá aula de evangelização, depois o seu marido ajuda as crianças, bate bola com eles lá, faz alguma coisa aí. Aí eles começaram a fazer isso. Quando começaram a fazer isso, a lei divina abriu uma válvula, eles mudaram para quê? Mudaram para quê? E muda. Aí ela veio para o centro. Chegou aqui, tem um mundo de serviço para fazer. Que aqui nós temos a porta aberta para quem veio para trabalhar. E quem não veio para trabalhar, nós botamos mesmo um estudo que dura 3 meses. E dali é serviço. Vem aqui que eu vou te dar um serviço. Não sei fazer nada, vou te ensinar a fazer alguma coisa para você trabalhar. Mas por quê? Porque o trabalho te cura. Não estou doente, mas está. Você não sabe, mas está. Você não está trabalhando, está doente. E quem está trabalhando também está doente, tem que sarar. Porque nós somos doentes de ruindade, de preguiça, de mentira, de inveja, de ciúme. E se não tiver nada, tem orgulho e egoísmo. Os 2 defeitos fundamentais. Então tem que trabalhar para que sarar.
Mas não tem que trabalhar, nós convidamos. Porque nós não precisamos de você para trabalhar para nós, não é para mim que vai trabalhar. Eu arrumo serviço para você trabalha para você. Agora, o centro te dá serviço. O que não deu para minha filha lá, nunca. Não tem serviço, né? O pouquinho serviço que tem, a diretoria faz. Agora, aqui nós temos uma outra filosofia. Nós aqui botamos os caras no curso. Vai aprender para você sarar. Você toma passe aqui 2 semanas só. Daí entra no curso, acabou o passe. Agora vai trabalhar, vai estudar, vai aprender. Para melhorar, para você fazer isso aí que está escrito no livro. E melhora. É um mundo de gente trabalhando e muito alegre. Melhorando todo dia. Pode ver, quem está no serviço está contente. Entende? Então, gente, vamos encerrar por hoje. Quero agradecer a atenção dispensada, formular intensos votos para vocês serem cada vez mais dedicados à cabeça boa, cabeça alegre, contente com o que tem. Ah, mas eu ainda quero coisa. Assim, pode querer, mas não tem aflição não. E nunca queira o que você não merece. O que é que eu posso querer e não mereço? É aquilo que você não tem dinheiro para comprar. Eu, por exemplo, helicóptero, essas coisas, né? Lamborghini. Eu falo muito no Lamborghini, mas não quero não. Se alguém me der um Lamborghini de presente, não aceito não. Aliás, eu até aceito para vender, né? É 1 litro de gasolina com... como é que é? 2 litros de gasolina. 2 litros de gasolina. Quer dizer, não é 1 quilômetro por litro, não. É meio quilômetro com 1 litro de gasolina que ele faz. O Lamborghini. Vou comprar um carro desse? Tá brincando, rapaz? Agora, é uma beleza de carro. Né? A gente gosta, admira e tal, mas não quero não. É igual o Miss Brasil. Você admira a Miss Brasil? Admiro. Nossa, que beleza de mulher bonita. Você quer ela para você? Eu falei, nem sonhar. Coisa. Nem de noite, nem sonhar, não quero. Por que não? Ah, tá brincando, rapaz. É meio quilômetro com... 1 quilômetro com... 1 quilômetro para meio litro. Não, 1 litro para meio quilômetro, sabe? Uma mulher dessa é igual Lamborghini. Mas ela não vai consumir muito dinheiro, não. Eu falei, não, perigo. Só de olhar para ela já é perigoso. Deixa ela longe. E assim por diante. A Meimei tem uma prece que ela fala assim: Senhor Jesus, ajuda-me a nunca na minha vida desejar aquilo que está fora do meu alcance de adquirir. Eu aprendi isso lá, rapaz. Passei a ter um cuidado danado para não desejar coisa. Eu ando nesses shopping aí, vejo aquelas coisas bonitas lá, não quero nada daquilo. O que você quer? Aquela meia ali de R$14 eu quero comprar ela. Estou precisando de uma meia, vou comprar aquela. Mas é isso que eu quero. Posso comprar. Passou disso, eu vi um relógio lá outro dia de 65 mil. Falei, relógio bonito. Aí eu estava com a minha filha, ela falou assim, pai, você quer esse relógio? Eu falei, não. Eu falei, por que não? Eu falei, porque não preciso desse relógio. Por que eu vou comprar um relógio de 65 mil reais? Assim, então por que você está olhando tanto? Eu falei, porque é bonito. Bonito você pode olhar. Se você estiver vacinado para não querer. Porque senão você gera uma vontade de ter. E não pode. Né? Eu gosto de olhar coisa bonita para admirar sem ter vontade de ter aquilo. Desejo isso tudo para vocês. E que a vida seja cada vez menos amarga. Sabendo que a amargura é você que faz. Então tome a decisão de ter uma vida boa. Isso você pode. Uma vida serena e feliz. Tenham ótima noite. Vão com Deus. Estejam na bênção de Jesus. Sempre. Obrigado.